Oi, queridos aluninhos, aluninhas do Dom Bosco, saudades de vocês, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Vamos para mais uma semana de aulas aqui à distância, mas nosso coração está bem pertinho, bem ligado com todos vocês. Essa prática é para ser feita com as famílias. Então, prepare o teu espaço de yoga, prepare o teu espaço de aula em casa e vamos à nossa prática de hoje. Então, senta, lembra o que o professor falou semana passada, de achar uma almofadinha, sentar nela e ajeitar bem a coluna? Então, como se estivesse encostada na parede. As mãozinhas, um gesto de meditação, que pode ser esse, Surya, o Sol, Chandra, a Lua, quando a gente faz aula à noite, ou outro gesto de meditação que é em forma de concha. Relaxa teus ombros, pescoço e cabeça no mesmo alinhamento da coluna, fecha teus olhos e durante alguns instantes fica como uma estátua, sem movimento algum. Lembra de resistir aos desejos de coceiras, de movimentos, ou de abrir os olhos. Lembra quando vocês sempre perguntam, professor, pode respirar? Sim, essa é uma estátua que respira, então pode respirar. Ótimo. Em casa, com a família, você tem mais tempo, então você pode ficar mais tempo nessa postura, nesse momento de quietude, como uma estátua. Lembram que em algumas turmas a gente fica 2, 3, 4, até 5 minutinhos? Então vai lá. E em casa você pode ficar esse tempo maior. Ajeita bem, coluna bem no eixo, braços esticados à frente. Inspira, pega bastante ar. Enche os pulmões. Expira, solta o ar e desce os braços na lateral aqui. Inspira, braços pela frente. Expira, solta na lateral. Inspira, inspirando e expirando pelas narinas. Pegando e soltando o ar pelas narinas. Solta. Relaxa os ombros, movimenta um pouquinho. Faz esse giro para um lado. A mãozinha toca na coxa ou no joelho. Gira e olha para o fundo. Espia o que tem lá no fundo. Aí volta e faz esse giro para o outro lado. E volta. Deixa a coluna bem retinha. Os ombros aqui na mesma linha. Sem girar o peito. Gira o pescoço e a cabeça para o lado. Olha para o lado esquerdo. O professor está acostumado a fazer espelho, então está dando aula e fazendo espelho. Outro lado. Sem girar o peito. E olha para o lado. Solta e relaxa. Estica as pernas à frente, movimenta. Um movimento para você fazer em casa, com os pais, com o pessoal da tua casa. Esticar bem as pernas, girar as pontinhas dos pés para você e descolar os calcanhares do chão. Olha ali, professor. Se passar um fio dental, um papel manteiga ali, uma folhinha de papel está valendo. E ajeita bem a coluna, não vale cair para o fundo. Pontinhas dos pés para frente e os calcanhares descolados do chão. E solta, relaxa. Hoje o professor vai usar esse sapinho aqui para demonstrar uma postura que a gente vai fazer. Claro que vocês
são mais flexíveis que o professor, vocês fazem bem melhor. Mas no yoga não competimos com ninguém, apenas com nós mesmos. Então vai lá, bracinho por cima, prolonga, deixa o peito voltado para frente, explora o movimento, sente tudo isso aqui alongar, esticar, espichar lá na direção do pé. Olha quem o professor está copiando aqui, ó. Outro lado. E volta. Solta e relaxa. Isso. Aqui, girando, sempre lembrando que você faz alguns alongamentos, vai esticar e movimentar um pouquinho o corpo. Sempre é indicado fazer essa postura, do cachorro olhando para o chão, que vai ativar a circulação, revigorar, ativar todo o corpo. Orelhas entre os braços, empurra o quadril para cima e para o fundo. Pressiona aqui os calcanhares para o chão. E baixa. Deixa os joelhinhos no chão. Senta lá no fundo. Uma mão sobre a outra. A testa em cima dela. Relaxa a postura da criança. E volta. Alongando um pouquinho mais então. Uma mão sai do chão e você empurra a parede imaginária lá na frente. Ó, as pontinhas dos dedos da mão tiradas aqui para o professor. E você tira o joelho contrário e estica a perna lá no fundo. E gira a pontinha do pé para você. Então, a palma da mão empurra uma parede na frente. E a planta do pé empurra a parede lá no fundo. Volta e sempre compensa, outro lado. E volta. Novamente, vai no fundo, postura da criança. E volta. E hoje o professor quer falar de um exercício que nós já fizemos nas nossas aulas lá no Dom Bosco, ano passado. Esse ano, as turmas desse ano ainda não fizemos nenhum dia. Que a gente fez com uma vela, lembram? De sentar e ficar olhando para a vela. É um exercício ótimo de concentração. Então aqui tem uma lamparina indiana, uma aluna trouxe lá da Índia para o professor. Em casa você pode usar uma vela, ou fazer com uma imagem também é possível. Então você senta, ajeita bem a coluna e vai começar. Primeiro pisca um pouquinho, porque o exercício é de você ficar olhando para a chama da vela sem piscar. Então, ajeita tudo. Deixa a vela distante, para não ter perigo de cair, queimar alguma coisa. Então peça para alguém fazer junto com você, alguém da sua casa, um adulto, fazer junto. Olha para a chama, bem para o centro da chama da vela. E agora para de piscar. Preste atenção na respiração. Continua olhando para a chama da vela. Esse exercício se chama Trataka, limpeza e purificação da mucosa dos olhos. É excelente para essa limpeza dos olhos e também para concentração. Você vai olhando, esquece de tudo
Só você e a chama. Lembra, se os olhos arderem um pouquinho, abre bem eles. Tenta resistir mais um pouquinho sem piscar. Se lacrimejar não tem problema, vai limpando. Arregala bem os olhos. Em casa você pode ficar lá uns 5 minutinhos. É um tempo muito bom. E você pode fazer uma vez na semana. Quem já fez esse exercício no ano passado, lembra que a gente fez num dia que estava para chover, assim, então estava mais escurinho. Em casa você pode deixar para fazer isso à noite. Apagar as luzes e deixar só a vela. Faz junto com a família, com o pessoal da casa. E então depois você fecha os olhos. E lembra que na semana passada a gente ajeitou tudo para deitar e relaxar. Então hoje o professor não colocou todas as coisas aqui, mas lembra que você pode colocar almofadas. E logo depois que você encerra o exercício da vela, aí você deita, pode pôr aquelas almofadas aqui embaixo, pode pôr o cobertor para relaxar. E o ideal é que você apague as luzes, apague a vela, feche os olhos, você pode pôr uma toalhinha, uma mantinha aqui em cima dos olhos e você vai perceber durante um bom tempo a chama da vela. E ela vai mudando de cores, vai dando os efeitos do tempo que ficamos olhando para ela. E você pode continuar o relaxamento se concentrando nessa chama da vela. E às vezes ela fica por um bom tempo. Então esquece de tudo, concentra na chama da vela e lembra da respiração aqui na barriga, faz essa respiração para relaxar. E aproveita, faz aquele ninho que fizemos semana passada na aula para relaxar. Aproveita e faz aquele ninho e relaxa com a tua família de novo. Passou um tempo, você volta devagar no relaxamento, espreguiça um pouco. Encerramos. Namastê, o melhor de mim, saúde o melhor de ti. Beijo a todos.